A função format é essencialmente utilizada para formatar números no sentido de obtermos resultados com casas decimais. Eu vou fazer aqui um exemplo que é o seguinte: se nós fizermos select quantia from donativos, o que nós vamos ter então é o conjunto dos 50.000 e qualquer coisa registros que nós temos aqui de quantias de donativos que foram dados pelos nossos sócios. Ora, vamos imaginar que eu quero formatar a quantia no sentido dela ter uma casa decimal. Então eu posso utilizar a expressão format. Okay? Vamos deixar ficar aqui a quantia e o segundo parâmetro que nós vamos definir é o número de casas decimais. O que quer dizer que se eu deixar ficar 0, nós vamos ter exatamente o mesmo tipo de resultado. Okay? No entanto, se eu colocar aqui 1, uma vez que todos os meus valores são inteiros, o que vai acontecer é que vão todos ficar com 1.0. Okay? E o caractere de separação entre os valores inteiros e as casas decimais é o ponto. Bom, vamos aqui fazer, no entanto, uma experiência diferente. Vamos imaginar que nós tínhamos, de facto, valores com casas decimais já guardados na nossa base de dados. Ora, esta função format faz também o arredondamento. E eu vou mostrar aqui como é que o arredondamento é feito com um exemplo muito simples. Bom, eu vou colar aqui, então, uma query que contém já aqui um valor que eu previamente preparei para vos mostrar como é que o arredondamento é feito. Se eu agora executar aqui, nós vamos ter aqui 250.50. Ora, nós temos aqui 250.495, o que quer dizer que o arredondamento está a ser feito para cima a partir da casa decimal 5. Ok? Ou a partir do valor 5, vamos lhe chamar assim. Bom, se eu colocar aqui o valor 6, obviamente o arredondamento é feito para cima e vamos continuar a ter o mesmo valor, até termos aqui o 499, ok? Ele vai arredondar sempre para cima. No entanto, se eu colocar 494, o que vai acontecer é que o arredondamento é feito para baixo. Portanto, esta regra matemática vigora desta forma para o format. Obviamente que se eu agora colocar aqui 3 casas decimais, o valor que vai ser apresentado é exatamente o valor que eu definir aqui, porque não há razões para que o MySQL faça a formatação e, neste caso, a conversão ou o arredondamento do valor apresentado. A função insert, e que eu especifiquei no título como sendo select insert para não confundirem com a expressão insert para inserir registros, é uma função que pode ser utilizada dentro do código de SQL para inserir uma string dentro de outra e numa determinada posição. Bom, pode parecer uma função inócua, sem grande sentido, mas ela pode nos permitir fazer resultados muito interessantes. Por exemplo, eu vou colocar aqui esta query que diz basicamente o seguinte: select, ir buscar informação à base de dados, e depois insert. Bom, o que é que o insert aqui está a fazer? Significa inserir. Inserir, primeiro, em que coluna? No nome, ok? Ou melhor, utilizando o nome, porque depois temos aqui o output. Temos então o nome, a partir do caractere 10, inserir pelo menos nos próximos 3 caracteres. Bom, pode criar aqui alguma confusão, mas nós vamos aqui mostrar o que é que acontece aqui. Reparem, nós temos aqui Nádia e depois temos Frei qualquer coisa, ok? Aqui seria Nunes, por exemplo, penso eu. E o que acontece aqui é o seguinte: estes 3 caracteres são 3 caracteres que vão ser retirados ao nome. Sendo que aqui seria Nunes, com um espaço até ter o cunha, o que é que acontece? Foram removidos 3 letras, ou foram removidas 3 letras do nosso nome a partir da letra com a posição 10, sendo que a posição inicial é a posição 1. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois o 10 para a frente, durante 3 caracteres, foram removidos. Bom, poderão pensar da seguinte forma: bem, mas isto eventualmente não tem grande utilidade. Nós já vimos numa função anterior que nós temos nomes com diferentes comprimentos, com diferentes char lengths. Imaginem só que nós tínhamos um campo onde nós queremos apresentar os nomes com aquilo que se chama um formato de elipses. Isto é, quando o nome é demasiado grande, nós queremos ter a certeza que ele vai ser apresentado até onde for possível e depois, se faltarem algumas letras, nós vamos colocar um parênteses de 3 pontos, exatamente como aqui está. Isto significa que o leitor, quando estiver, ou o utilizador da nossa aplicação, quando estiver a visualizar aquele nome, sabe que há um conjunto de letras que não foram apresentadas. Bom, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte: imaginem que nesse campo nós tínhamos espaço apenas para 25 caracteres.
Portanto, um nome com 30 caracteres já iria ficar truncado. Então o que nós fazemos aqui é o seguinte, são 25 caracteres, muito bem. Quantos caracteres é que nós temos aqui? Temos aqui 5. Então eu vou colocar aqui 20 e agora vou colocar aqui um número, por exemplo, 100. O que é que ele vai fazer? Vai tentar eliminar 100 caracteres a partir dali para a frente. Eu sei de antemão que a utilização deste valor vai pura e simplesmente contar primeiro os 20 caracteres do nome e vai ignorar todos os outros. No entanto, não vai deixar de acrescentar esta construção, esta string que aqui está. E reparem então qual é o resultado. Eu vou ter todos os nomes que têm menos do que 20 caracteres, eles vão ser apresentados por inteiro, mas todos aqueles que têm um número de caracteres superiores a 20, automaticamente a partir do caractere 20 eles vão ser substituídos por este elemento que significa, basicamente em termos figurativos, um elipsis, isto é, ok, faltam aqui letras para completar este nome. E se quisermos de facto verificar, porque aqui visualmente não dá a sensação de que estes nomes estejam a ser formatados com o mesmo número de caracteres, nós podemos fazer aqui uma query um pouco mais elaborada. Esta query que vai não só dizer ou vai apresentar o nome, que vai ter apenas 10 caracteres, a partir do caractere 10 ele vai cortar 50, portanto nós poderíamos colocar aqui 100, não há problema, e depois vai colocar os 3 pontinhos. E vai devolver como nome. Mas a seguir nós vamos ter aqui o length, e o length do insert. Ora, o que é que isto significa? Eu quero saber o comprimento, o número de caracteres, do insert, nome, 10, 50, etc. Tudo isto que aqui está dentro. Então, eu vou executar e nada melhor do que olhar aqui para os resultados. Reparem que todos os nomes foram truncados e todos eles passaram a ter 12 caracteres, ok? E esta é uma forma muito inteligente de pedir ao motor do MySQL para nos resolver esta questão e quando nós tivermos que utilizar, por exemplo, um nome formatado desta forma, já temos aqui todo preparado para que ele seja apresentado sem termos que adicionar código de PHP, de C#, de ASP.NET, seja do que for. Uppercase e lowercase são funções que naturalmente nós podemos utilizar não só para devolver resultados, mas também, por exemplo, para verificar se um determinado preenchimento de, por exemplo, um formulário de login coincide com os resultados que estão na base de dados. Vamos imaginar que aqui no caso dos nossos nomes, que neste caso select nome from sócios, nós podemos observar que eles estão com letras maiúsculas e minúsculas, como deve ser na maior parte dos casos. Mas vamos imaginar que nós queremos devolver estes valores com letras maiúsculas. Então o que nós vamos fazer aqui é a utilização de uma de duas funções que fazem exatamente a mesma coisa. Ucase, e neste caso nós vamos ter então o nome com letras maiúsculas, mas reparem num pormenor que é sempre importante. Reparem que o nome da coluna deixou de ser nome e passou a ser ucase nome. Então nós não nos devemos esquecer, por uma questão de ser mais prático, de colocar novamente as nome. Okay? E vamos passar a ter novamente o nome, mas nesta feita formatada desta forma. Bom, podemos utilizar também upper. Okay? E neste caso iremos ter exatamente o mesmo resultado porque são aliases. São duas funções que têm exatamente o mesmo nome e que fazem, ou melhor, nomes diferentes, mas que têm exatamente a mesma função. Da mesma forma, se eu não tiver aqui rigorosamente nada e voltarmos a ter então os nossos nomes formatados da forma tradicional, eu posso querer por alguma razão ter os nomes em letras minúsculas. Portanto, eu vou colocar aqui lower. Neste caso, posso começar por explicar aqui com o lower as nome, e desta feita nós vamos ter os nomes todos com letras minúsculas, ou então L-case, que significa lowercase. O resultado é exatamente o mesmo.